por favor. Muito obrigado, Demerval. Obrigado, Nestor, governador Nestor, pelo convite. Muito amável, muito agradecido de voltar ao 4.510, onde eu tive o prazer e um grande presente que eu recebi do Rotary foi a amizade do Carqued e da Mara, que são pessoas especiais aí dentro do Rotary e com certeza na nossa vida pessoal. O Marcelo Reich, ele está presente aqui para ver se eu não falo besteira, viu, Nestor? Ele é, o, ele é o ombudsman do meu distrito, então ele veio para ver se eu não estou falando muita besteira por aí. É uma honra falar depois do Márcio Medeiros, porque ele é uma grande liderança nacional, em imagem pública principalmente, e realmente eu não sei como ele consegue fazer tanta palestra por semana. O WhatsApp meu que mais toca é ele avisando a quantidade de palestra que ele tem para fazer. Bom, eu brinquei na apresentação do diretor Mário que ele ia fazer o papel do policial maldoso que bate e eu ia fazer do policial bonzinho que assopra, né? Mas eu não tenho esse perfil, então eu vou dar umas pancadinhas também de vez em quando, se vocês me permitirem. A ideia da gente conversar hoje, eu vou agora fazer o compartilhamento da minha tela. Eu gostaria até que, sim, se vocês pudessem prestar atenção nas imagens, porque as imagens elas têm um significado... Ué, peraí. Compartilhamento. As imagens elas vão ter algum significado para o contexto, tá? Então, o importante da gente, ou o tema da apresentação hoje, ele seria a gente mudar um pouquinho de perspectiva de como encarar o DQA, né? Então, a gente vai falar sobre novas perspectivas. E por que tem essa foto, né? Essa foto da nossa Via Láctea vista de longe, né? Porque essa é uma visão de perspectiva diferenciada, né? O problema do DQA é um problema que ele grita, mas é um grito abafado. Ele é um grito que tem sido traduzido em alguns números. E hoje as apresentações que me antecederam mostraram alguns números importantes, falando sobre o que tem acontecido nos nossos distritos com relação à capacidade ou não de crescimento. Eu queria que vocês assistissem rapidamente esse vídeo como uma mudança de característica. Isso aqui é uma visão o que é mudar de característica ou de perspectiva. Nós estamos chegando lá no nosso sistema solar, aí a gente vê a Terra, aí a gente vê a Califórnia, aí a gente vê a Google e aí a gente vê o indivíduo. Assim termina aí, né? Tem o indivíduo, o que compõe seus grandes vasos, suas células brancas, seu DNA, os átomos que formam seu DNA. E aí a gente chega no nível atômico, que lá no fundo tem o núcleo do átomo, que não é o fim da nossa linha, ainda existe muito além disso, certo? É que por muito tempo se achou que esse era o limite do indivisível. O Rotary tem essa estrutura física. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque é um seminário de treinamento, né? É muito importante a gente saber quem são os atores. No mundo profissional, a gente diz quem são os players, né? E a gente precisa discutir um pouquinho o papel de cada um desses atores, né? Então, a gente tem uma estrutura lá em que tem o Rotary Internacional, que é a nossa instituição, o presidente, o diretor, o governador, o presidente do clube e o rotariano. Mas o que é muito importante? Do rotariano a principal função de captar recursos. É do rotariano a principal função de fazer ações humanitárias. E é do rotariano a principal função de também trazer novos associados. Isso é uma coisa que talvez a gente não tenha tido muita capacidade de explicar para todo mundo que tem vontade de ser rotariano, de quais são as responsabilidades de fazer essas ações. Em algum momento parece
que a responsabilidade de captar, de fazer ações humanitárias e novos associados está vinculada ao presidente do clube ou ao governador do distrito. Não, essa capacidade é de cada um de nós. E esse é o ponto fulcral da apresentação. E aonde está lá a nossa Fundação Rotária, o nosso DQA? Todos fazem DQA no distrito. Todos os 1.200.000 rotarianos. Quem faz Fundação Rotária no distrito? Todos. Não é um que faz. Todos têm que fazer. E a imagem pública, ela é uma consequência das nossas boas ações humanitárias. Mas isso é um investimento. Então, o rotariano ele precisa investir para ter retorno. E todo investimento tem retorno. E qual é o retorno? O Rotary devolve através de financiamentos, inclusive dinheiro externo, através da Fundação Rotária, e instrução. E isso retorna diretamente ao rotariano, que vai fazer aquele círculo que eu já passei numa apresentação na conferência do CARQUED, na Assembleia do CARQUED, né? De a gente falar sobre o que você ganha em ser um rotariano, né? As ações humanitárias são as que fazem a grande experiência dentro do Rotary. É aquilo que nos fixa como rotarianos e que nos fixa como valores. Se o Rotary fosse uma empresa, isso eu já mostrei no distrito de vocês, ele é uma conversão de indivíduo em rotarianos. O Rotary só tem que se preocupar em transformar indivíduos em rotarianos. Porque é a função do rotariano fazer aquelas atividades todas. Então, tudo que o Rotary fizer fora essa linha mestra em transformar indivíduos em rotarianos de valor, certo? São fatores agregados, não são fatores principais. E se a gente não tiver uma visão muito clara desta fábrica de transformação de indivíduos em rotarianos, a gente vai ficar perdendo tempo com coisas aleatórias e não vai se preocupar com o principal, que é o rotariano, que está lá, nosso objetivo principal. Vocês querem um exemplo? Se eu sou administrador de um hospital, eu tenho que fazer um atendimento à saúde do paciente como objetivo principal. E a contabilidade? E o faturamento? E compras? E o atendimento telefônico? Tudo isso é importantíssimo. Mas o objetivo principal é o paciente entrar doente e sair curado. O objetivo do Rotary é transformar indivíduos em rotarianos. O Rotary como instituição, por isso que está sendo falado isso num seminário. Isso não é um assunto que está sendo tratado com pessoas aleatórias, isso é um assunto para rotariano. Todo mundo que entra no Rotary, ele dedica as suas coisas mais caras, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu conhecimento, os seus contatos, a sua família, isso é um investimento. E quando ele se transforma num rotariano, ele procura o que dentro do Rotary? Ou ele recebe o quê? Desenvolvimento da sua liderança, seu desenvolvimento pessoal, fazer o bem à comunidade, aumentar os seus contatos e até a vaidade. Isso faz parte do ser humano. Ninguém disse que a vaidade é uma coisa ruim. A inveja é uma coisa ruim, e não a vaidade. A vaidade é desejar ser melhor. A inveja é não querer que o outro seja bom. Né? Tá bom? Então, isso é uma outra coisa muito importante. E onde estão as nossas ações? Toda vez que eu produzir um bom rotariano, a minha imagem pública é consequência. E o DQA é consequência. Certo? E a Fundação Rotária? A Fundação Rotária é só aquele banco que faz com que as nossas ações humanitárias causem essa experiência de transformação de um indivíduo de boa vontade em um rotariano. Se o DQA é o nosso objetivo, e o objetivo é levar o DQA à estratosfera, eu tenho que ter uma ação estruturada. Essa ação estruturada, ela não tem um ponto só. É só pensar num foguete. Qual dos estágios do foguete é mais importante? Todos. Porque se um deles não funcionar, nada funciona. Né? A gente se preocupa só com aquele que vai atingir a Lua, mas ele não vai chegar na Lua se os outros dois não funcionarem. Qual é o estágio mais discutido dentro do DQA? Atração e crescimento. É o mais importante? É um dos importantes. Mas a gente tem outros estágios. Isso, então, é mais para dizer para vocês, ou é só um preâmbulo para dizer que DQA é um problema complexo. O que é um problema complexo? É um problema que não adianta eu tratar essa catraca, porque se a outra estiver emperrada ou quebrada, nada vai funcionar. Não adianta eu tratar essa aqui de baixo,
Se a do lado estiver emperrada, nada vai funcionar. E aí vem uma coisa que a gente fala muito e não sabe o significado, né? Olha lá, o nosso DQA ele tem que buscar sócios, ele tem que fundar novos clubes, ele tem que buscar sócios com perfil, e isso o Marcos Medeiros fala todos os dias, e reter novos associados. São catracas. Se uma delas não funcionar bem, você pode ser o melhor possível com todas as outras e nada vai funcionar. Isso é o que a gente busca dentro do Rotary, a bala de prata. Alguém sabe qual é o significado metafórico da bala de prata? Então é esse. Né? Buscar a bala de prata é achar o quê? Que você tem uma solução simples para um problema complexo. Então, quando você diz o seguinte, a bala de prata para resolver tal problema é tal coisa. Isso eu tenho uma solução simples para um problema complexo. Vocês acreditam que, sendo o DQA um problema complexo, ele tenha uma bala de prata? Não, ele tem um monte de balas de prata. E se eu não usar esse monte de balas de prata, a minha catraca que eu mostrei ali para trás, ela não funciona. E esse é o momento que o Nestor até antecipou, né? Eu achei que o Adriano ia colocar o dedo na ferida, e eu antecipei o slide do dedo na ferida. Eu não vejo solução de problema complexo que não seja, em algum determinado momento, colocar o dedo na ferida, ou levantar alguns pontos que estão emperrando o nosso maquinário. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Será que a nossa bala de prata é se preocupar em como crescer? É uma delas. Mas vejam, não é a única. Não é só o que nós fazemos para crescer que é o importante, mas o quanto nós somos representativos para a sociedade. Porque se a gente não está fazendo mais algo que a sociedade entende como sendo representativo, eu não tenho função para existir. Será que também não é uma bala de prata atingir as expectativas dos associados? Quantos por cento do nosso tempo de formação de presidente, GA e governador, a gente se preocupa em saber o quanto os associados do clube estão tendo suas expectativas atingidas? E quando, lembra do nosso foguetinho, que a gente falou do primeiro estágio lá, que é a atração, né, e crescimento? O que é atração? Atração é um verbo de ação, para quem se lembra do português lá do terceiro colegial. Verbo de ação indica uma ação, uma reação. O Rotary ele é bom quando ele age, quando ele reage rapidamente, quando ele tem sensibilidade para perceber o que as pessoas precisam de verdade. Quando ele é proativo, ele não é só reativo, só quando ele é provocado. Nós não somos Ministério Público, né? E quando ele é representativo. E aí a gente vai falar um pouquinho daquele estágio do foguete, da atração. A ação atrai. E agora eu vou me atrever de falar na frente do Márcio Medeiros, falar um pouquinho de imagem pública. Eu quero falar de imagem de foto. Essa foto ela é bonita, ela foi colocada porque ela é bonita? Não. Vejam bem, ela está aqui porque quem faz está em segundo plano. O que eu faço está em primeiro plano. Dá para entender a diferença? Por que uma foto é melhor do que outra? Quando ela tem um significado. No Rotary, quem faz é importante, mas o que a gente faz é muito mais importante. Aí eu coloco o primeiro dedo na ferida, ou a primeira pergunta, será que não é uma bala de prata? Você responder essa pergunta? Quando foi a última ação social que todo o seu clube esteve realmente envolvido? Ou só foi no dia de entregar o dinheiro, ou só foi no dia de tirar foto? É só uma pergunta, tá? Eu sei que não acontece no 4.510, mas no 4.420 acontece. E aí eu digo isso para vocês. Olha essa foto que foi tirada do Brand Center, né? Olha quem faz, está de lado. Olha o que eu faço, está como primeira pessoa, ou ponto fulcral, ou ponto de foco. Então o que eu faço é que tem que ser o foco da minha imagem, e não quem fez. E aí eu digo, o foco atrai. Vamos ver de novo? Olha quem faz. É periférico.
Olha quem eu beneficio, é o ponto focal, né? Voltando para essa imagem, que é muito rica, olha quem faz e olha quem eu beneficio que está de frente para a câmera, certo? Então, a gente tem que começar a perceber quais são os nossos objetivos reais. Agora que apareceu. Aí eu pergunto, quantos por cento do tempo seu, né, ou do seu Rotary ou do seu clube, você dedica a valorizar o Rotary de verdade? Ou quantos por cento do tempo você se preocupa em fazer a sua autoimagem, a imagem do seu governador, ou a imagem de algum líder, do diretor, do presidente do Rotary Internacional? É só uma pergunta, será que o nosso ponto focal está na ação ou está no indivíduo? Ter objetivo atrai. Olha lá, quem faz e o que eu faço. O ponto focal, o bullseye, né, do alvo, é o que eu faço. E aí mais uma pergunta. Qual atividade representa o teu clube? Se você sair na rua e perguntar, você conhece o Rotary Clube de Marília? O que ele faz de importante? Se a resposta for uma linda festa de Natal, um evento de final de ano maravilhoso, alguma coisa está errada. Olha mais uma imagem do Brand Center. Quem faz e o que eu faço, desculpa. Certo? Destacar-se atrai. Esse é um fator que a gente discute pouco dentro de Rotary. Né? Por quê? O que eu faço, o que se faz, muita gente faz. Quantas instituições assistenciais existem em Marília e região? Ou no distrito de vocês? Centenas, talvez até milhares. O como eu faço é que é importante. O que me destaca do que como eu faço em relação ao que os outros fazem. Porque se nós formos ser só mais uma instituição que faz o bem, nós somos mais um. Nós não vamos nos destacar nunca. O que diferencia o que você faz do que os outros fazem? Provavelmente a forma e a capacidade de fazer, que é o bem maior do Rotary. De novo, cortou a foto, mas o que se faz e como eu faço. E aí tem o como eu faço como fator principal, ou a imagem que eu diria que o Márcio Medeiros diria, a imagem de primeiro plano. E lá no nosso foguete, então, a gente falou do estágio 3, que parece que é o mais importante, atração e crescimento. O estágio 2 seria a retenção e engajamento. Né? Não adianta eu atrair e crescer se eu não consigo reter e nem engajar. E essa é a cara do engajamento. Essa imagem eu já mostrei 1000 vezes, porque ela não tem significado nenhum. Simplesmente para dizer que o engajamento não tem cor. Ele é uma mistura de cores. Ele tem uma pitadinha de conhecimento rotário, ele tem uma pitadinha de companheirismo, ele tem uma pitadinha de ação humanitária, ele tem uma pitadinha de amor ao próximo. Que cor representa o teu clube ou o teu distrito? Mais azul? Mais roxo? Mais vermelho? Mais verde? Mas ele não pode prescindir das outras cores. Eu já ouvi muito, e quando eu entrei no Rotary eu só ouvia isso, tem que passar informação rotária, toneladas de informação rotária, isso é que leva o Rotary ao sucesso. Pergunta quem que fica no Rotary para decorar manual de procedimento. Se alguém levantar a mão, eu juro por Deus, eu aplaudo de pé. O manual de procedimento está aqui, ó, no celular. Eu não preciso decorar, eu tenho que saber as regras básicas do Rotary. Me pergunta quem, no chão da fábrica da Mercedes, sabe qual é o contrato de prestação de serviço que a Mercedes tem com o governo federal. Ninguém, o cara sabe apertar o parafuso dele. Agora me pergunta se o presidente da Mercedes sabe apertar um parafuso. Então cada um que tem a cor que te compete mais. Mas lembrando que a cara tem que ser essa, tem que ser um misto. E a retenção, que também faz parte, também tem a mesma cara. Só que quais são os pontos? Tem que ter uma pitadinha de leveza, senão você não retém. Tem que ter uma pitadinha de prazer, senão você não retém. Tem que ter ação, senão você não retém. E tem que ter apoio. O cara isolado, certo? Ele não fica. Quantos ex-presidentes de clube saem de Rotary depois? E se você perguntar, ele diz o seguinte: quando eu fui presidente, ninguém me ajudou. O apoio é muito importante na retenção.
E aí a gente então já falou dos dois estágios, que parecem que são os mais importantes. E são. Mas não tem como, num problema complexo, não resolver todos. E aí vem o ajuste de rumo. Por que a gente não discute? O que a gente está fazendo errado para mudar o rumo? E se a gente não fizer isso, o foguete, que parece que é o estágio mais barato de todos, é o que leva a coisa para a estratosfera. Se está certo, continua. Se está errado, vire para a direita. Se está indo para o caminho errado, vire para a esquerda. O DQA não pode ser uma fila de dominó, que eu tenho certeza absoluta que quando cai o primeiro, vai cair o último. Sabe por quê? Será que a gente não tem capacidade de fazer isso? Em algum momento a gente não tem capacidade de parar aquilo que parece inevitável? O Nestor sabe, ele nem começou as visitas dele ainda, ou já começou? Quantas vezes aí ele vai ouvir: ah, governador, tá ruim, mas é assim mesmo, isso é assim mesmo. Parece que é um negócio inevitável. Parece que eles não conseguem achar a solução de um problema. Então, como é que eu sei que eu tenho que fazer um ajuste de rumo? Faz a pergunta. Se o que você está fazendo com que o seu clube cresça, certo? Ele está saudável, continue fazendo, o pessoal está gostando. Se o seu clube está atrativo, está crescendo, as pessoas que estão dentro não querem sair e as que estão fora querem entrar, você está fazendo certo. Simples assim. Mas lembrem-se, o termômetro não é o culpado pela tua febre. Então não tente resolver o problema do DQA resolvendo o problema do número. Quantas vezes eu já vi isso? Governador em fim de gestão que põe a sogra, o sogro, o primo, o vizinho, o fulano, o ciclano. O cara é síndico do clube, ele põe o prédio inteiro no Rotary e depois no mês seguinte sai todo mundo. Ele resolveu o problema do termômetro, do número. Ele não resolveu a saúde do distrito. O termômetro não é culpado. Então, se o seu distrito tiver um número ruim, ótimo. O sinal está mostrando que algo precisa mudar. Se você enganar esse número, você enganou o número. Eu, quando queria jogar futebol, ao invés de colocar o termômetro debaixo da axila, eu colocava longe. Eu enganava o termômetro. Mas a febre e a infecção continuavam. Crescer é muito importante para o DQA, principalmente na expansão geográfica. Mas será que a gente tem colocado o dedo na ferida para resolver os problemas da saúde dos clubes que estão doentes? Naquela porta giratória que nós vimos na primeira apresentação do Luiz Carlos de Mello, que ele falou da porta giratória, essa porta giratória está sendo de novos clubes ou de antigos rotarianos que estão saindo ou rotarianos recentes? Está saindo de tudo que é lado. Não é verdade, Márcio? De tudo que é lado. Tem clube que foi fundado ano passado e fechou esse ano. E tem gente que estava no Rotary há 10 anos e também saiu. Então, resolver a expansão geográfica, abrir Rotary em todas as cidades, isso é fundamental. Mas resolver o problema da saúde do clube também é. Em qual momento a gente tem que perceber que essa geração que está aqui hoje, e eu estou vendo o Tiaguinho, que deve ter 20 e poucos anos, ou ele pinta o cabelo, como disse agora há pouco, o Márcio agora há pouco, estou brincando, viu, Tiaguinho? Mas em que momento essa geração desses jovens é a geração da execução, da ação? A gente tem que parar, a gente tem que aproximar, por isso que tem essa imagem, a fala da ação. Porque quando eu falo muito e ajo pouco, o negócio perde a conexão. E aí os jovens, ou as pessoas que entraram no Rotary para fazer, elas saem. Não é isso que nos dá orgulho? Quando a gente vê alguém agindo, né? Outra coisa importante que eu falo isso em todas as apresentações, é o discurso medíocre, ou o discurso do medíocre. O medíocre quer dizer mediano, né? Não é um xingamento. O discurso do medíocre é aquele que perde tempo para achar desculpa, o mesmo tempo que ele perderia para achar a solução, ou pelo menos para buscar uma solução. Então não ache desculpa. Quando o Nestor for fazer visita, não adianta você tentar se justificar para o Nestor por que o clube está indo mal. Mostre para o Nestor o que você vai fazer para mudar a
aquela situação do termômetro que está mostrando que você está com febre. Ponto. E aí a gente tem que pôr o dedo na ferida de vez em quando. Essa ferida, ela precisa de um monte de ações para agir. Sabe? Porque senão ela continua, se eu tiver muitas forças contra, ela reabre. Vocês sabem que imagem é essa? Alguém aqui sabe um pouquinho que imagem é essa? Esse é São Tomé. E a história do São Tomé, que só acredita vendo, é porque ele foi se certificar que Jesus Cristo tinha mesmo uma ferida. Né? E essa imagem de Caravaggio, 1599, né? Mostrando o São Tomé. Colocar o dedo na ferida não é querer mal para aquele indivíduo. Certo? Colocar o dedo na ferida é querer resolver o problema. Será que a gente resolve uma ferida desse jeito? A gente vai ter uma cicatrização assim? Quando os problemas às vezes são bem profundos? Não vai. Será que essas feridas não estão nos distanciando do que são os nossos valores verdadeiros? Eu não preciso nem falar qual quadro é esse, né? Da Capela Sistina. Será que essa fissura não está nos separando dos nossos objetivos? Em qual momento a gente deixou de ser aquele vagalume, cuja luz própria ela é importante, mas a luz dos outros é mais importante do que a dele individual? E eu vou mostrar um videozinho para vocês. O vagalume não fica assim na natureza, ele fica assim. Sabe por que ele acende junto com os outros? Porque sozinho na natureza, ele tem 3% de chance de atração de uma fêmea. Só que na natureza acontece isso, eles acendem juntos. Quando eles acendem juntos, a atração vai para 83% de chance. Então eu pergunto, não importa o tamanho da tua luz, o quanto ela brilha, ela vai ser pequena se você não levar todos os outros a ajudarem. E aí eu faço a pergunta da bala de prata. Quando foi a última vez que você abriu mão de aparecer mais do que o seu clube ou o Rotary? Quando a tua figura ela passou a ser mais importante do que da sua ação e do que você faz? O Rotary tem essa cara para você? Ou o Rotary deveria ter essa cara para nós? Qual é o Rotary que a gente procura? E aí eu faço uma pergunta. Quando foi a última vez que você realmente ajudou o seu clube ser mais animado e prazeroso? E aqui, lembra que eu falei lá no começo da apresentação dos players? Quem são os responsáveis? Animar o clube não é responsabilidade de presidente. Sabe qual é a responsabilidade de presidente? Cuidar de rotariano. O rotariano é que tem que cuidar do DQA, da imagem pública e da Fundação Rotário. Agora, a pergunta é, quando foi a última vez que nós realmente ajudamos o nosso clube a ser melhor? Essa não é a imagem que a gente gostaria que o nosso clube tivesse? Será que o nosso clube tem feito com que os rotarianos vão para a sua reunião dessa maneira? Com essa animação? Quantas vezes você ouviu, sentado na mesa do clube, e eu ouvi isso hoje aqui, de uma palestra anterior, o indivíduo dizer assim, nossa, graças a Deus, não tem nada hoje no clube, né? Assim a reunião acaba logo. Ou se você chegou para a reunião do Rotary e está querendo que ela acabe, eu vou dar uma dica, nem vá. Não vá. O Rotary não está te dando o mínimo prazer. Será que a reunião de Rotary não tinha que ter, para você, pelo menos, sentimentalmente, essa cara? O Rotary tem que trazer felicidade para a gente. Senão ele não faz o mínimo sentido. Falar de orgulho um pouquinho. Você acredita que as placas de inauguração aumentam o orgulho do rotariano? Será que é isso que nos dá orgulho? Encher de placa para mostrar tudo que nós fizemos? Ou o olhar do beneficiado?
O que nos dá orgulho de verdade? Para quem já fez uma ação social de verdade e viu o olhar daquela pessoa agradecida. Se você então está procurando levar seu DQA lá para a estratosfera, não esqueça que você tem que ser representativo, mas tem que ser atraente. Você tem que ter apoio, fazer as coisas conjuntamente, ter leveza, ter ação e ter propósito. E aí, não esqueça que tudo isso tem que retornar para o rotariano em gratidão, em orgulho e, obviamente, felicidade, porque senão não faz o mínimo sentido. Colocar o dedo na ferida é saber que a gente precisa se preparar. Eu quero colocar uma imagem que agora, de novo, do núcleo para o átomo. A gente retorna então do DNA para a célula branca, para os vasos sanguíneos. Esse é o responsável pelo DQA. Você. Absolutamente você. Eu falei uma frase ontem no telefone que eu estava conversando com o Marcelo Reich, que inclusive está aqui hoje, e disse assim, a gente não tem que criar borboleta. A gente tem que fazer jardim porque as borboletas se aproximam. Então, quando a gente for discutir DQA, a coisa mais importante é que clube ou que Rotary eu estou oferecendo para todos os rotarianos, né? E o que eu estou fazendo para que isso seja o mais prazeroso, o mais agradável, certo? E que faça com que aquele momento seja um momento especial de verdade. Eu acho que a mudança de perspectiva é mudar a perspectiva dos outros para mim. O futuro do Rotary, a mudança no Rotary só depende de nós. A perspectiva em primeiro plano somos nós. A responsabilidade está nas nossas contas. Nestor, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a todos pela paciência de me ouvir e muito obrigado por essa manhã muito prazerosa que eu tive.